Bom dia, Regina. Bom dia, Hugo. Bom dia, Otto. Tudo bem? Bom dia, Regina. Bom dia, Hugo. Tudo bem, e vocês? Tudo jóia por aqui. Vamos lá, temos atualização de novembro, cenário econômico, setorial, alguns indicadores novos, né, Regina, pelos comentários. Vamos ver o que que tem de interessante para a gente aprender e compartilhar. Uhum. Fica à vontade, Regina, para seguir. Bom dia. Então, nós vamos começar pelo cenário internacional. Falando especificamente sobre crescimento mundial, o que que a gente vê os dados atualizados pelo FMI? Tem um crescimento estável desde 2022, 2023, esse ano, uma estimativa do mundo crescer 3,2, o ano que vem também. Mas apesar desse crescimento estabilizado, a gente tem algumas questões internacionais que vão impactar muito o cenário doméstico, né? Então, o principal é o governo eleito Trump, nos Estados Unidos. Ele tem uma política mais protecionista, né, da economia dos Estados Unidos, e por conta disso, mais inflacionária. Então, de todas as promessas de campanha, claro que a gente não tem certeza ainda do que será possível implementar, porque tudo vai passar ainda pelo Congresso, mas a gente considerando as promessas de campanha, então ele vai fechar mais economia com tarifas de importação, isso impacta o Brasil, porque o Brasil é um exportador para os Estados Unidos, impacta o crescimento da China, que é uma grande exportadora para os Estados Unidos, impactando em crescimento menor para a China, impacta o Brasil também, né? E a política migratória também, toda essa combinação vai gerar o quê? Provavelmente um aumento de inflação. Com o aumento de inflação, o Banco Central norte-americano provavelmente pode voltar a elevar juros. Esse é o principal risco. Com esse cenário, como é que isso se reflete no Brasil? Uma possibilidade do dólar ainda ficar mais forte do que já está, né? Tá? Isso gera mais inflação e o nosso Banco Central aqui, o Bacen, provavelmente continua a elevar a taxa de juros para conter essa inflação. Então, o cenário internacional é esse. É um crescimento bom, estável, mas que tem algumas variâncias que vão impactar principalmente em dólar, e isso reflete bastante aqui na nossa economia. Tá? Certo. Bom, e então, a gente começando aqui pelo câmbio, é, as estimativas do Boletim Focus, que estavam lá entre 5,30 e 5,40, já estão em torno de 5,55, que é fechar o câmbio do final desse ano aqui. Tá? Claro que a gente viu nos últimos dias o dólar passando de 6, né? Mas Sim, provavelmente ele arrefece um pouco, fechando ali em torno de 5,55, 5,60. Tá? Então, essa aqui é a estimativa, né? Então, fechar esse ano 5,55, o ano que vem ainda continua elevado. Algumas forças jogam o dólar para cima, outras para baixo, né? Então, nós temos uma balança comercial aqui muito favorável, né? São 3 anos de balança comercial positivamente recorde, tá? Então, isso favorece o dólar um pouco mais para baixo, mas todas essas questões políticas jogam para cima. E uma outra questão que a gente tem que ficar muito de olho são aqui as contas públicas, né? Sim. Então, tem uma promessa de que o governo vai conseguir cortar gastos, mas isso ainda é uma promessa, né? A gente não viu ainda nenhuma ação efetiva nesse sentido. Então, o investidor, principalmente internacional, ele olha isso com um olhar de preocupação. E isso se reflete em dólar, tá? Então, esse é o uhum, nosso cenário de câmbio, tá? E com o câmbio mais alto, o que que a gente vê? A inflação também, expectativa de inflação subindo. No centro da meta é de 3%, tá? Já se espera fechar a economia, o IPCA, desculpa, esse ano em 4,6, tá? Então, 4,6 desacelera um pouquinho para 4,1 ano que vem, mas ainda está distante da meta. Com esse Tá. cenário de inflação muito acima da meta e com essa resiliência em desacelerar, o Banco Central voltou a aumentar juros, tá? Então, ele começou aumentando 0,25, na última reunião aumentou em meio ponto, e a expectativa para a próxima reunião, que é de dezembro, é a última do ano, que aumente em mais meio ponto, tá? Então, hoje está em 11,25 a Selic, provavelmente chegando aí em 11,75.
E aquela Uhum. expectativa que a gente tinha que 2025 começasse a cair taxa de juros. Isso já mudou por conta desse cenário de câmbio e de inflação. Então, provavelmente, o Banco Central começa a cortar juros da metade do ano para o final, e muito pouco, né? Então, a gente deve chegar em 11,50. As estimativas já estão apontando que não, que a gente vai chegar no final do ano que vem em 12. Tá? Então, Tá. é um cenário ainda bastante incerto. Tá? Esse ano, a gente teve surpresas positivas com o PIB, né, que se esperava crescer 1%, depois 2%, vão fechar provavelmente em 3,1%. Da onde que vieram essas surpresas positivas? O investimento cresceu bastante em infraestrutura, em construção imobiliária, em maquinários, as indústrias trocando maquinário, principalmente por importados, e o consumo das famílias que cresceu bastante, cresceu mais de 4% no primeiro semestre desse ano. Tá? Então, a gente tem uma expectativa de fechar esse ano em 3,1%, pensando já em 2025, que já está aqui batendo na porta, é um crescimento mais baixo, de Sim. 1,9%, desacelera. Da onde vem essa desaceleração? Então, você vai começar um ano com juros subindo, com inflação acima da meta, com um dólar bastante volátil, que reflete muito no resultado das empresas. Então, a gente vai ter um cenário de desaceleração, tanto de crescimento quanto de investimento. Então, esse ano espera-se crescer 5% a taxa de investimento, o ano que vem isso desacelera para 1,8%. Tá? Então, isso é um cenário de bastante alerta para as empresas, tá? Uhum. Porque esse ano a gente está tendo crescimento, mas as empresas ainda vêm encontrando dificuldades de tudo que passaram desde a saída da pandemia e desse Uhum. dólar que vem pressionando ainda todos os custos. E o ano que Sim. vem a gente vai continuar com o dólar pressionando custos, com as taxas de juros mais altas e a economia crescendo menos. Tá? Então, isso tem um impacto bem relevante para as empresas. Ok. Tá? Bom, a taxa de desemprego está no nível mais baixo já registrado. Nesse cenário, ela registra uma leve piora o ano que vem, tá? Não é nada muito relevante, mas tem uma piora. E um indicador que eu queria mostrar hoje chama taxa de desconforto. Tá? Então, o que é isso? É a soma da inflação com o desemprego. É uma percepção da população. Então, Uhum. hoje ela está no nível mais baixo já registrado. Então, a população começa a perceber assim, o nível de desemprego está baixo, eu consigo me recolocar rapidamente no mercado, a inflação não está comendo meu poder de compra. Então, por isso que a gente tem visto nos últimos meses o consumo crescendo de uma forma muito forte, apesar das taxas de juros crescentes. Tá? Tá. Isso aqui impacta muito na confiança do consumidor, né, que está melhor do que nos últimos meses. Tá? Interessante. Bem, e a gente entrando na questão da inadimplência do crédito, o crédito, a pessoa física e a pessoa jurídica vem crescendo nos últimos meses, né? Nos últimos 12 meses aqui, pessoa física cresceu 11%, pessoa jurídica 7,7%. A inadimplência desacelerou bem, né, da pessoa jurídica, né? Da pessoa física está mais ou menos estabilizado aqui, né? O Tá. programa Desenrola contribuiu. Então, apesar da gente estar vendo essas taxas de juros subindo, o cenário de crédito melhorou. Tá? E a gente abrindo, então, o crédito para saber o que está crescendo, o que está caindo. Então, olhando Uhum. especificamente aqui o crédito à pessoa jurídica. Tá? Vamos separar o que é crédito direcionado e o que é crédito livre. Então, direcionado é aquele que os bancos utilizam, por exemplo, o saldo da poupança é direcionado para especificamente o imobiliário. Tá? Então, dos direcionados para pessoa jurídica crescendo 9%, o que cresceu mais? O rural e o imobiliário. Então, esse imobiliário é aquele que os bancos emprestam para as construtoras. Tá? E o setor imobiliário está bastante aquecido. Tá? Tá. Especificamente nos créditos livres, o que cresceu bastante? Importações. Então, o que a gente viu? Importação de maquinário cresceu bastante esse ano. Tá? Olhando para o crédito para a pessoa física, né? Os créditos direcionados. O rural e o BNDES são duas modalidades que estão muito fortes na pessoa física, até mais do que na pessoa jurídica.
Tá. E dos recursos livres, crescendo aqui 10%, veículos cresceu 19%, crédito pessoal, aquisição de bens, o consignado também cresceu fortemente. Tá? E o imobiliário, que não tinha chamado a atenção, também crescendo 12%. Uhum. Então, crédito ao consumo está crescendo bastante, tanto de veículos quanto imobiliário, o rural e o BNDES. Tá. Tudo bem? Bom, a confiança vem registrando melhora, que é a confiança do empresário. Oscilou nos últimos meses, mas recentemente registrou uma melhora. Com a economia crescendo, isso se reflete, é bem automático. Tá? A confiança do consumidor é a que cresceu mais, refletindo principalmente essa taxa de desconforto mais baixa. Tá? E aqui do consumidor, esse aqui é do consumidor do comércio. Tá? Também Tá. registrou uma melhora, arrefeceu um pouquinho aqui, mas leve em relação à série histórica. Tá? Ok, Tudo bem? Podemos seguir? podemos. Bom, a agropecuária, se espera uma reversão em 2025, então 2024. O agronegócio foi muito impactado por um clima ruim em diversas regiões, então quebra de safra, os preços abaixaram, apesar de ter uma quebra de safra, globalmente, se teve uma safra muito boa, então isso fez os preços internacionais caírem. Então, o PIB agro esse ano tem uma queda de 1,4. Mas para 2025, as primeiras estimativas da próxima safra, que ela está agora em fase final de plantio, e o começo da colheita a partir de março. Tá? Então, já se tem uma expectativa de um crescimento dessa safra em torno de 8%, com um clima mais favorável, mais chuvoso, preços favoráveis, então, consequentemente, um crescimento de 3,6% do PIB agro. Lembrando que a economia como um todo vai crescer 1,9%, então a agropecuária cresce bem acima. Tá? Mas é muito normal a agropecuária ter essas variações em relação à economia. Tá? Sim. Bom, Ok. entrando especificamente na indústria, você quer perguntar, Hugo? Não, realmente o agro a gente observa uma movimentação mais aguda, né? Assim, uma variação mais errática, né? Muito. Muita, Entrando muita relação com o clima, né? muito. O clima afeta bastante. Né? Não Uhum. só nacional, mas globalmente, porque impacta nas commodities, nos preços das commodities, né? Tá. Tá? Bom, e pensando na indústria, a indústria se recuperou muito bem esse ano, um crescimento de 3,1%, tá? Aqui, diversos segmentos com variações positivas, tá? Alguns aqui negativos, farmacêutico já vem mostrando isso nos últimos anos, provavelmente isso daqui é concorrência com importados da China, tá? Uhum. E impressões e gravações, que é um setor que já está enfraquecido há muito tempo por conta da concorrência com as mídias eletrônicas. Tá? Bom, o varejo continua também com um resultado positivo, né? Cresceu 4,5% até setembro, também diversos segmentos com um resultado bem favorável. Aqui também, livros, jornais e revistas está enfrentando essa concorrência, né, das mídias Sim, eletrônicas. eletrônicos. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, alguns segmentos mais dependentes de renda, por exemplo, farmácias e perfumarias crescendo quase 15%, supermercados crescendo 5%, né? Mas esses dois segmentos que são mais dependentes de crédito, móveis e veículos, crescendo bastante. Tá? Então, mostra, Interessante. principalmente está refletindo o quê? A confiança do consumidor e aquela melhora na taxa de desconforto, Uhum. tá? Apesar das taxas de juros estarem mais elevadas. Perfeito. Bom, e os shopping centers, temos de janeiro até setembro, mais ou menos, tem um crescimento praticamente empatado com o ano passado, tá? Mas agora, para o final do ano, a gente já vai começar a ver essa retomada, né? Muito natural, final de novembro, começo de dezembro, tem uma retomada, tá? Que é o fluxo de visitas em shopping centers. O setor de serviços, então, crescendo aqui 3%, tá? Diversos segmentos com crescimento bem robusto. Eu queria chamar a atenção aqui, serviços técnicos profissionais, isso aqui muito puxado
consultorias. O que me parece? Com a retomada de projetos de investimento, então isso puxa os serviços de consultoria, tá? Esses segmentos aqui, transporte de cargas, transporte aéreo, o de cargas foi afetado por conta da safra menor, né? Então provavelmente o ano que vem recupera. E transporte aéreo cresceu muito na saída da pandemia, então agora está me parecendo mais uma acomodação no nível um pouco mais baixo, tá? Sim, também tenho a mesma impressão. Sim. Bom, o segmento imobiliário continua registrando um crescimento forte de vendas. Os lançamentos estão crescendo também, mas num ritmo um pouco mais fraco, mas as vendas, a gente percebe aqui que deram uma puxada, né? Uhum. Estão crescendo as vendas tanto no Minha Casa Minha Vida, quanto no médio e alto padrão, mas o crescimento mais robusto é no Minha Casa Minha Vida. Tá? Tá crescendo bem forte, por conta de incentivos governamentais. Ok. Bom, e esse movimento do setor imobiliário crescendo, ele puxa também todo o segmento de materiais para construção, que aqui de janeiro a setembro já cresceu mais de 4%, tá? E a gente olha aqui na ponta quanto que ele está se recuperando em um ano, né? Desde setembro do ano passado aqui até setembro de 24, olha, foram um movimento bem forte de recuperação. Está longe Sim, ainda daquele pico, porque aquilo lá foi um movimento muito fora da curva, que foi a saída da pandemia, né? Na sim. verdade, a Foi, entrada na pandemia, né? foi muito anormal, né, esse Uhum, movimento, e ele é interessante analisar, conforme você já comentou, né, Regina, em outras apresentações, esse período aqui de 23, por exemplo, né, final de 22 em diante, com o período pré-pandemia, né, aí sim a gente consegue ter uma comparação mais interessante, né, mas uhum. tem esse efeito, né. Exatamente, tem que comparar antes da pandemia, Uhum. tá? Legal. Bom, segmento de autopeças registrou um crescimento bem robusto até setembro desse ano, crescimento de 7% da produção. Claro que o ano passado caiu quase 8%, mas é uma recuperação mantendo o nível, então, do que era o Tá, ano anterior, tá? Isso veio principalmente do segmento de caminhões, que já está crescendo aí mais de 50%. ok. Tá? Ah, então é esse. Eu pensava que a gente tinha agropecuária no final, mas terminamos com autopeças. Então, fazendo Legal. um overview, né? O que a gente está vendo? A Uhum. economia crescendo esse ano, é um cenário bem positivo, mas com uma luz amarela para o ano que vem. Tá? E isso vai ser bastante relevante na gestão das empresas, porque você vai ver juros mais altos, inflação ainda incomodando, o câmbio volátil impactando os custos e um crescimento mais baixo que vai impactar receitas. Tá? Então, é nesse cenário que a gente vai começar 2025 e ter um olhar de gestão bastante firme para os negócios. Sim. Tá? Para mim o que chama atenção também é essa pressão nos custos, né? Eu acho que isso destaca para mim a necessidade das empresas de estarem muito bem organizadas no controle, né? Primeiro no controle o que vem acontecendo, né, em termos de crescimento de custo de materiais, mão de obra e todo o restante, né, gastos gerais. Isso tem que estar muito bem controlado. E a capacidade também, a iniciativa e a capacidade das empresas promoverem argumentação e oportunidade de repasse, né, de reajuste de preços, né. Se não tiver um movimento muito bem estruturado, em tempo adequado para isso, corrói muito, né, a margem, que às vezes já não é tão saudável, né, a margem global do negócio. É o que a gente vê muito no mercado, né, nos projetos que a gente atende. Então, para mim, fica muito evidente essa necessidade. Com certeza. É, a gente tem visto isso, cada encontro nosso aqui se fala um pouco da necessidade de apurar cada vez mais os controles, né? E Sim. também essa visão mais externa e macro, né, que a Regina passa, ela vem sendo cada vez mais determinante também nas Uhum. decisões internas das empresas, né?
Então, acho que é importante a gente ter esse racional bem sedimentado mesmo. Com certeza. E tendo um cenário de desaceleração de crescimento, a área comercial vai ganhar um peso relevante nas empresas, né? Sem Com dúvida. certeza. Achei interessante também as aberturas, né, dos produtos financeiros, vamos dizer assim, né, das modalidades de crédito. E a palavra direcionada é muito interessante, né, porque a gente também vê muitas vezes o empresário se perdendo na questão de utilização incorreta, né, do crédito, né. Sim. Isso é muito importante também diferenciar, né? O que que é crédito para investimento e crescimento, o que que é crédito para fechar o ciclo financeiro negativo, né, de uma empresa que tem necessidade líquida de capital de giro e precisa desse recurso para como uma espécie de ponte, né? E o que que é às vezes o crédito necessário para um momento de recessão ou para um momento de início, né, de Uhum. operação, que a empresa ainda não está gerando, né, um fluxo de caixa operacional positivo, né? Pelo menos esses três olhares dentro das empresas, ele precisa ser muito profissional, né, amadurecido. Então é importante que exista controladoria, planejamento financeiro estruturado, apoiando essas decisões, né, dos empreendedores, porque a gente vê de forma recorrente no mercado a empresa se estrangulando, né, em termos de liquidez, porque está fazendo uso inadequado desses Sim. recursos, né? Perfeito, Hugo. A gente falou semana passada num caso de um cliente sobre isso. O banqueiro, uma das coisas mais importantes no combo de informações para você pleitear um crédito é exatamente onde eu vou aplicar o recurso e de que forma. Então, e isso tem sido recorrentemente cada vez mais intensificado para que as empresas consigam crédito. Isso é fundamental. A estrutura de capital tem que estar muito clara, muito desenhada, muito assertiva, para que a empresa não pague mais do que ela precisa pagar pelos financiamentos dela. Esse é um ponto bem relevante, porque eu vou espelhar na pessoa física, né? Às vezes a Sim, pessoa física, ela vai lá e pega um recurso aonde? Num cheque especial, uhum, ou Exato. no parcelamento do cartão de crédito, porque é tudo mais fácil, né? Tem uhum, burocracia. Talvez se ela fosse num consignado, seria melhor, porque a taxa de juros é melhor, o prazo é mais longo. Então, isso se espelha na empresa também. Se a empresa ela se prepara para pleitear um crédito, como você falou, ela mostra o Uhum, projeto, onde ela vai usar o recurso, ela prepara toda a uhum, documentação com antecedência, ela consegue buscar um crédito mais apropriado para a necessidade dela. Não só recorrer naquele que está ali no capital de giro, que às vezes o capital de giro está sendo usado uma forma de financiar um investimento e não é o adequado, e né? não é o adequado. Exatamente. muito bom. Obrigado, então, Regina, pela atualização de novembro, né? Informações interessantes, algumas novidades de indicadores. Gostamos. Dividir também com os nossos parceiros, clientes, amigos, né? E mês que vem a gente está de volta. Ah, com certeza. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada de Obrigado, novo. gente. Volta. Bom Bom dia. dia. Até mais. Bom dia, tchau, tchau.